Oi, gente! Hoje nós vamos fazer uma ideia de porta-copos em crochê para a Páscoa, um motivo maravilhoso e eu espero que você goste. Vamos lá? Ó, eu vou começar fazendo o anel mágico, depois eu vou fazer 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Agora, aqui dentro do anel mágico, eu vou trabalhar mais 14 pontos altos, para ficarmos com um total de 15 pontos, contando com as correntes iniciais. Fecho completamente o anel mágico. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto. Para a próxima volta, inicio fazendo 3 correntes, mais uma de separação, totalizando 4 correntinhas. Laço, venho aqui no primeiro ponto e faço um ponto alto. Faço uma corrente, no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, no ponto seguinte, um ponto alto. E vamos seguir dessa forma, fazendo uma corrente e um ponto alto para cada ponto da base. Quando a gente finalizar essa volta, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente inicial. Para seguir, faço 3 correntes para dar a altura do ponto alto, volto no mesmo ponto da base e faço mais um ponto alto. Trabalho uma corrente de separação, no próximo ponto, vamos fazer 2 pontos altos, no mesmo ponto da base. Faço uma corrente, no ponto seguinte, faço 2 pontos altos. Depois, uma corrente, e vamos seguir dessa forma por toda a volta, fazendo sempre uma corrente de separação e 2 pontos altos para cada ponto da base. Faço um ponto baixíssimo na terceira corrente. Agora, eu vou fazer 3 correntes para dar altura do ponto alto. No ponto seguinte, nós vamos fazer 2 pontos altos. Então, aqui no início, nós ficamos com 3 pontos altos, tá? Vamos fazer uma corrente de separação. No próximo ponto alto, faço um ponto alto. E no ponto alto seguinte, vamos fazer um aumento, que são 2 pontos altos no mesmo ponto da base, fazendo um grupo de 3 pontos. Faço uma corrente de separação e sigo com essa mesma lógica. Então, venho aqui no próximo ponto, faço um ponto alto e no ponto seguinte, 2 pontos altos. Sempre fazendo uma corrente de separação e seguindo essa lógica. Um ponto alto, no próximo ponto, um aumento. Sempre no último ponto, um aumento.
Agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. E aqui, pessoal, caso você queira aumentar a sua base, você vai continuar com essa regra de sempre fazendo o aumento no último ponto, tá? Então, no último ponto, sempre vamos ter 2 pontos altos. Caso o seu trabalho encolha um pouco, você pode aumentar também o número de correntinhas, fazendo 2 correntinhas, tá? De separação. Então, agora faço uma corrente, volto no mesmo ponto da base e faço um ponto baixo. No próximo ponto, trabalho um ponto baixo. No ponto seguinte, ponto baixo. Aqui dentro do espaço da corrente, ponto baixo. E vamos seguindo, fazendo um ponto baixo para cada ponto da base e também para o espaço da corrente. Caso você tenha feito 2 correntes, faça 2 pontos baixos dentro desse espaço. Agora eu vou cortar o meu fio, deixando uma pequena sobra para o acabamento, e com a agulha de tapeçaria vamos finalizar este acabamento. Pulo o primeiro ponto, no ponto seguinte, levo todo o fio para a parte de trás, volto no último ponto pegando essas 2 alças, trago o fio para a frente, introduzo a agulha da frente para trás no primeiro ponto, o que havíamos pulado. Agora, aqui por trás da peça, vamos fazer o acabamento dessa sobra de fio. Na sequência, vou trabalhar com a cor laranja, laço a agulha por 2 vezes dessa forma e seguro com o meu dedo. Introduzo na penúltima volta aqui dentro do ponto alto do meio. Você vai procurar o ponto alto do meio, vai introduzir a agulha e vai simular um ponto alto. Observa que eu estou segurando aqui as alcinhas que estão na agulha e também a sobra de fio. Fiz o ponto alto. Agora é só voltar no mesmo espaço, aqui dentro do ponto alto do meio da carreira anterior, e trabalhar um total de 5 pontos. Pronto, fiz aqui os 5 pontos altos. Na sequência, eu vou alongar a última laçada, introduzo a agulha no primeiro ponto alto, pegando essas 2 alças do ponto, seguro a sobra de fio e passo esta alça que estava na agulha por dentro desse ponto. Pego da frente para trás, ó. Prendo todos os pontos formando um ponto puff. Na sequência, vamos trabalhar 5 correntes. Vou laçar. Venho aqui no ponto do meio da carreira anterior, do grupo de 3 pontos altos, insiro a agulha no meio do ponto e aqui trabalho 5 pontos altos.
Retiro a agulha dessa última alça, introduzo no primeiro ponto alto, busco a alça que estava na agulha e passo por dentro desse ponto. Trabalho 5 correntes. Laço, introduzo no meio do ponto, no ponto do meio do grupo de 3 pontos da carreira anterior e faço novamente 5 pontos altos. A gente vai trabalhar dessa forma por toda a volta. Caso ainda tenha ficado com alguma dúvida, você pode voltar o vídeo ou deixar a sua dúvida aqui na área de comentários. Para finalizar a volta, introduzo a agulha aqui dentro do primeiro ponto puff e faço um ponto baixíssimo. Finalizo com uma corrente, corto o fio, deixando uma pequena sobra para o acabamento. E aqui eu vou finalizar essas sobras de fio com um nozinho simples, mas você pode esconder as sobras de fios por dentro dos pontos. Agora voltaremos a trabalhar com a cor base, no caso é a cor branca, minha cor. Faço um nó corrediço, deixo na agulha, busco o fio e trabalho um ponto baixo para prender o fio. Aqui dentro, vamos fazer um total de 7 pontos baixos para cada espaço das correntes. Então, nós vamos trabalhar pontos baixos aqui dentro do espaço. Serão 7 pontos dentro daquele espaço das correntes, de 5 correntes da carreira anterior. Então, quando a gente finalizar os 7 pontos baixos, nós vamos passar para o próximo espaço. Não vamos trabalhar ponto baixo dentro do ponto puff. Passamos para o próximo espaço e trabalharemos aqui 7 pontos baixos e repetiremos isso por toda a volta. Aqui eu já aproveitei para esconder a sobra de fio inicial. Pronto, finalizei o acabamento da sobra de fio branco, ficou dessa forma. Agora vamos fazer a parte de cima da cenoura. Vou utilizar a cor verde. Dou 2 laçadas na agulha, seguro com o meu dedo, introduzo dentro do ponto puff, dessa forma, ó. Passa a agulha lá para trás, busca o fio, laça, tira 2, segurando as alças que estão na agulha e a sobra de fio, vamos tirar as 2 últimas alças, formando um ponto alto. Faço uma corrente, volto no mesmo espaço, faço mais um ponto alto. Faço mais uma corrente e mais um ponto alto nesse mesmo espaço. Agora vamos fazer 4 correntes de separação.
Laço, venho dentro do ponto puff, busco o fio, trabalho ponto alto, uma corrente de separação, ponto alto novamente no mesmo espaço, uma corrente de separação, ponto alto no mesmo ponto. 4 correntes. E vamos seguir repetindo por toda a volta. Pronto, finalizei o acabamento da cor verde. Dou uma laçada na agulha, seguro essa alça, introduzo aqui no espaço da corrente entre os pontos altos, busco o fio, laço e tiro tudo formando um ponto médio. Venho no próximo espaço e faço mais um ponto médio. E aqui dentro vamos trabalhar um total de 6 pontos médios. Fiz o primeiro, segundo, terceiro ponto médio, quarto, quinto e sexto ponto médio, aqui no espaço das correntes. Agora, aqui entre o ponto alto, no espaço da correntinha, vamos fazer um ponto médio. No próximo espaço de uma corrente, vamos fazer um ponto médio. E aqui, nesse grande espaço das correntes, nós vamos trabalhar 6 pontos médios e vamos repetir isso por toda a volta. Pronto, pessoal, finalizei a minha peça, ficou dessa forma. Esse porta-copos belíssimo para a Páscoa, que você pode aumentar de tamanho fazendo supplies e também centros de mesa. Espero que você tenha gostado.